Olá pessoal, eu sou Planca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, curta, compartilhe o canal, só assim mais pessoas vão ter acesso à informação deste vídeo. Então vamos lá. Muita gente se pergunta onde o socialismo deu certo, tá? E aí eu digo que, respondendo à pergunta, onde o capitalismo deu certo? Porque o socialismo foi experiência de poucos países, né? E poucos países que tiveram que comercializar com a economia capitalista. No final, o socialismo, obviamente, não vai dar certo, né? Veja como vive Cuba. Cuba vive pobre porque tem um embargo econômico de mais de 60 anos dos Estados Unidos. A Venezuela vive pobre porque tem embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Portanto, não tem como a experiência socialista dar certo com embargos econômicos proibindo que o socialismo dê certo ou que triunfe sobre o mundo capitalista. Agora vamos ao capitalismo, né? Onde o capitalismo deu certo. Nos Estados Unidos, vamos lá aos números. Nova York, né, que é a cidade símbolo dos Estados Unidos, 50% um terço da população nova-iorquina usa 50% do que ganha para pagar aluguel, né? A cidade tem 400 mil milionários. Aliás, um terço não, 50% eles usam para pagar aluguel. Um terço da população, 50% para pagar aluguel, né? 400 mil milionários, né? 75 mil moradores de rua em Nova York. Mais do que São Paulo, que tem 25 mil, né? E a cidade de Nova York tem menos habitantes do que São Paulo, né? Los Angeles tem 50 mil moradores de rua. Los Angeles também tem a maior cracolândia dos Estados Unidos, a maior cracolândia do mundo, né? Maior do que a de São Paulo, inclusive, e cujo dependentes químicos vivem lá há décadas, né? Porque lá a saúde não é um direito social, a saúde é uma mercadoria, né? Em todos os Estados Unidos ninguém tem acesso à saúde senão através do dinheiro, né? 100 milhões de pobres, 40 milhões de moradores abaixo da linha da pobreza, né? Isso é um terço da população dos Estados Unidos, né? Aí a gente vai para a União Europeia. União Europeia tem 16 milhões de desempregados, né? Dos quais, né, Grécia, Espanha e Itália, 50% dos jovens estão desempregados, né? Um quarto da população europeia corre o risco de chegar à linha da pobreza ou abaixo da pobreza se não for tomada providências para returbinar o capitalismo, que é o modo de vida que vivem os europeus, tá? O Japão. O Japão tem a segunda maior carga horária de trabalho do mundo, 9 horas de trabalho, né? O Brasil está bem perto disso, porque o Brasil tem 8 horas de trabalho por dia, né? Lá o japonês chega a trabalhar a exaustão e morrer por excesso de trabalho, tá? No Japão, há pouco tempo atrás, o ministro da Economia disse que os velhos tinham que se apressar em morrer porque davam muito prejuízo para a saúde e para a previdência, tá? 70 japoneses se suicidam por dia, vítimas da pressão do mundo capitalista, tá? No Chile, o capitalismo implantado pelo neoliberalismo Pinochet, os rios são privatizados, né? Os rios, né? Então, o rio, que é uma coisa dada pela natureza, no Chile tem dono, né? No Chile, a Previdência Social paga metade do salário mínimo para a maioria da população aposentada. No Chile, né, a saúde e a educação são pagas, não são gratuitas, né? Por isso que teve muitas rebeliões e o governo só não caiu devido à pandemia do coronavírus, não é? No Brasil, o país é o oitavo país em economia do mundo, mas é o sétimo mais desigual do mundo. A desigualdade social em São Paulo, por exemplo, é tão gritante, né, que de Moema ou de Higienópolis para Vila Brasilândia, a média de idade altera drasticamente.
Na Vila Brasilândia, uma pessoa que tem média de idade de 57 anos, né? Na Higienópolis, de 80. Né? E isso se mostra devido às desigualdades sociais que encontramos no Brasil. Né? A pessoa da Vila Brasilândia vive muito menos do que a pessoa de Higienópolis. Né? Os bilionários brasileiros possuem mais do que 50% de todo o orçamento da população brasileira. Né? E vamos para o mundo. No mundo, todas, toda a ocupação colonial que houve no final do século XIX, ocupação da Ásia e da África, foram obras do capitalismo, né, que ocuparam, colonizaram e exploraram as riquezas minerais tanto da Ásia como do continente africano. Foram obras do capitalismo. Todas as guerras que houveram, né, no século XX foram obras do capitalismo. A Segunda e a Primeira Guerra Mundial também foram obras do capitalismo pela ganância de países que reivindicavam territórios ocupados da África, de outros países que tinham mais territórios ocupados na África e na Ásia, como a Inglaterra, por exemplo, que dominava inclusive a Índia. Então, onde o capitalismo deu certo, né? 26 bilionários, os 26 mais ricos do mundo, detêm mais dinheiro do que 3,8 bilhões de pessoas, segundo a Oxfam, né, o órgão da Organização das Nações Unidas. Então, o capitalismo não deu certo em lugar nenhum. Aliás, o capitalismo neoliberal só causou exclusão social, causou pobreza e causou concentração de renda. Então, quando me perguntam onde o socialismo deu certo, o socialismo é um regime que foi implantado em poucos países e jamais chegou ao comunismo marxista. Mas o capitalismo, principalmente neoliberal, é implantado em todo mundo e leva fome e miséria para a maioria da população mundial. Ok? Essa foi a minha participação. Até a próxima.